E aí galera, bem, o cinema está cheio de filmes que gostam de brincar com a nossa imaginação. Muitos desses filmes têm muitos elementos como animais mitológicos, alienígenas e até mesmo super-heróis, que são elementos que nós sabemos que não existem na vida real. Porém, existem outros filmes que são totalmente ao contrário. São filmes que são baseados ou inspirados em fatos reais ou em histórias reais. Porém, são histórias tão gigantescas, sobre acontecimentos tão grandes e tão inimagináveis, que nós pensamos que não são reais. Bem, eu sou o Gonça e no vídeo de hoje vamos falar sobre filmes que são baseados em fatos reais. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e me seguir aqui e nas minhas redes sociais. Agora, sem enrolação, vamos conhecer quais são os filmes que são baseados em fatos reais. Bem, o primeiro filme que vamos falar é um filme que, como eu posso descrever ele? Ele é um filme gigante. Ele é um filme que, além de ter arrecadado muito dinheiro, ele é uma das maiores bilheterias da história do cinema. E ele pode ser lembrado simplesmente por causa de uma musiquinha. Eu estou falando sobre o filme Titanic, do diretor James Cameron. Bem, esse filme ele é inspirado em uma história real, que mais pra frente eu vou contar um pouquinho mais sobre o que é essa história real. Porém, para já quebrar o gelo, entendeu? Eu vou falar que os dois protagonistas do filme não são reais. Sim, os dois protagonistas de um filme inspirado em uma história real não são reais. Estou falando sobre o Jack, que foi interpretado pelo ator Leonardo DiCaprio. Estou falando sobre a Rose, que foi interpretada pela atriz Kate Winslet. E sim, eles não existiram na vida real. Pode até parecer meio estranho, porém isso é mais comum do que parece. Vamos falar um pouquinho sobre filmes de guerra primeiramente. Sabe aqueles filmes de guerra sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Bem, é muito comum que diretores como James Cameron peguem um acontecimento muito grande da história, que aconteceu no mundo há muitos anos atrás, e coloque personagens que não são reais dentro dessa história. E pensa comigo, imagina que você está vendo a história do Joe e da Mary, que são pessoas que estiveram no Titanic da vida real. Como você acha que seria o dia a dia dentro do Titanic? Sei lá, os dois são um casal, então eles acordam, escovam o dente, tomam um banho, tomam um café, fazem palavras cruzadas, ficam olhando o mar. Ou seja, o dia a dia dentro de um Titanic não deve ser tão emocionante como foi a vida do Jack e da Rose. Porque aí teve um pouco de conflito de amor. O Jack estava lutando para conseguir o coração da Rose. Aí aconteceu tudo aquilo do filme. Aí teve o acidente. Então, tipo assim, você contar a história de duas pessoas reais dentro de um acidente, muitas vezes não é algo muito interessante para o telespectador. Se fosse para o cinema, eu não ia querer ver dois personagens fazendo a mesma coisa que eu faço todo dia. Sabe? Não teria muita graça. Então é muito comum que diretores, roteiristas criem personagens fictícios em um acontecimento muito marcante. Porque senão ia ficar muito chato, a gente olhar assim e falar, que legal, ele tá fazendo o que eu faço todo dia, sabe? Então eu acho muito interessante. Eu não sei se foi isso que o James Cameron pensou. Quem sou eu para falar o que o James Cameron pensou? Porém, eu acho que ele pode ter pensado um pouco nisso, sabe? De você falar sobre... Quando a gente pensa no Titanic, a primeira coisa que nós pensamos é o quê? O acontecimento final, que foi o naufrágio do Titanic. A gente não pensa muito sobre, nossa, antes do naufrágio, o Jack e a Rose, eles tomaram um café, eles comeram um bolinho. Tipo assim, não tem muita... A gente não fica muito interessado em saber disso. Não sei que a gente vai falar sobre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, sobre o acontecimento de Chernobyl, sobre acontecimentos muito grandes. Nós falamos sobre o fato principal. O Titanic foi o quê? Foi ele naufragando. Naufragando? Acho que é naufragando. Então, não é muito interessante a gente falar sobre outros acontecimentos. Então, por isso que o James Cameron, eu acredito, que ele possa ter criado dois personagens fictícios e não pegado dos personagens reais para contar sobre uma história real. Porém, segundo notícias, dando uma pesquisada na internet, eu vi que o James Cameron ele pode ter se inspirado em uma pessoa real para construir a personagem Rose.
Porém, não foi uma personagem chamada Rose, e sim era uma pessoa chamada Beatrice Wood, que era uma ceramista norte-americana muito famosa. E ela serviu como inspiração para a personagem Rose quando James Cameron lia um pouco sobre a sua autobiografia. Mais uma coisa para falar também, a Beatrice Wood, ela era famosa, porém ela não estava no Titanic. Ou seja, os dois personagens principais não eram reais e a inspiração para uma personagem principal de um filme de história real não estava no fato real. Então podemos dizer que o James Cameron ele se inspirou sim em algumas pessoas, porque tem notícias dizendo que ele se inspirou em alguns casos, em alguns relatos de pessoas que estavam no navio, mas alguns relatos pontuais, não foi nenhuma história, como eu disse, nenhuma história do dia a dia das pessoas até o acontecimento. E também se inspirou, é claro, no acidente que ocorreu realmente no Titanic na vida real. Acidente que você vai conhecer agora. Você vai conhecer agora a história real que inspirou o Titanic. O filme Titanic foi inspirado no acidente do RMS Titanic. RMS Titanic era considerado o maior e mais luxuoso navio de passageiros na época de sua construção. A sigla RMS significa Royal Mail Steamer, traduzindo para português, navio do Correio Real, que indica que o navio era utilizado também para o transporte das correspondências do Correio Real Britânico. O navio chamava a atenção pela sua grandiosidade e pelo luxo que ostentava, e partiu para sua primeira e única viagem em 10 de abril de 1912. O sistema de segurança do navio era equipado por 16 compartimentos estanques, que impediriam a entrada de água caso alguma fratura ocorresse no casco. E isso fez com que o Titanic fosse classificado por algumas pessoas como um navio inafundável. No início da tarde do dia 10 de abril de 1912, o RMS Titanic deixava o porto da cidade de Southampton, na Inglaterra, para dar início à sua viagem inaugural, que tinha como destino Nova York, nos Estados Unidos. Antes de seguir rumo ao continente americano, o Titanic fez duas paradas, uma na França e outra na Irlanda. Havia 2.223 pessoas a bordo do navio, contando com os passageiros e a sua tripulação. Em seu trajeto pelo Oceano Atlântico, o RMS Titanic enfrentou condições normais de tempo, passando por duas frentes frias. Porém, às 11h40 da noite do dia 14 de abril de 1912, o RMS Titanic teve a sua viagem interrompida, quando se chocou com um iceberg. Segundo informações, o capitão do navio Edward Smith tentou desviar da rota de colisão, porém não obteve sucesso em sua manobra. Por conta disso, houve a perfuração de 5 dos compartimentos estanques do navio, o que permitiu a entrada de água dentro do Titanic. Pouco menos de uma hora depois do acidente, já na madrugada do dia 15 de abril, foi solicitado ajuda, porém que chegou somente 3 horas mais tarde. No meio de todo o acidente, o capitão deu ordens para que as mulheres e crianças fossem retiradas pelos botes salva-vidas. Às 2h20 da madrugada do dia 15 de abril de 1912, o RMS Titanic começou a afundar e acabou afundando por completo. O navio, no momento que afundou, estava a uma distância aproximada de 560 quilômetros de uma ilha canadense chamada Terra Nova, situada no Oceano Atlântico. Mais de 1.500 pessoas morreram no naufrágio do RMS Titanic, sendo esse considerado um dos piores desastres marítimos da história. Entre os mortos estava o capitão do navio Edward Smith, cujo corpo nunca foi recuperado. 705 pessoas conseguiram sobreviver. Bem, o próximo filme que vamos falar agora, ele não é um filme inspirado em um acontecimento, que marcou o mundo. Mas sim, ele é inspirado e ele é baseado na história de vida de uma pessoa. E eu tenho que dizer que a história de vida dessa pessoa me fez chorar bastante quando assisti o filme. Eu estou falando sobre o filme A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade é um filme de 2007 estrelado por Will Smith. O filme conta a história de Chris Gardner. Chris enfrenta sérios problemas financeiros e sua esposa Linda decide partir. Agora solteiro, ele precisa cuidar de Christopher, seu filho de 5 anos.
Chris tenta usar sua habilidade como vendedor para conseguir um emprego melhor. Porém, só consegue um estágio não remunerado. Seus problemas financeiros não podem esperar uma promoção e eles acabam despejados. Chris e Christopher passam a dormir em abrigos ou onde quer que consigam um refúgio, mantendo a esperança de que dias melhores virão. Esse filme é inspirado na história de vida de Christopher Paul Gardner, conhecido como Chris Gardner, um empresário norte-americano, investidor, corretor da bolsa e CEO da empresa Gardner Rich & Company. Chris, igual ao filme, também teve uma vida bem difícil. Sua esposa o deixou, foi preso por multa de trânsito, sua ex-esposa deixou o filho de 1 ano com ele e os dois tiveram que morar na rua. Pois na época ele ganhava um dinheiro através de um estágio que não era suficiente para se ter uma casa. Por isso, guardava o dinheiro para pagar a refeição do filho e as passagens de metrô até o estágio. E nessa época, ele e o filho chegaram a dormir desde em igrejas, ônibus e até mesmo embaixo da mesa do estágio que trabalhava. Chris começou a conquistar clientes importantes no seu estágio. Conseguiu uma casa barata que servia como depósito e alguns amigos lhe deram móveis. Chris começou a se destacar no seu estágio e recebeu uma proposta para trabalhar em outra empresa. E foi a partir daí que sua vida mudou. Conseguiu clientes milionários e conseguiu fundar a sua própria empresa do mercado financeiro. Bem, para terminar a lista, eu não poderia deixar de passar um filme brasileiro, né? Porque nós temos filmes muito bons e muito memoráveis. E o filme que eu vou falar hoje é um filme que foi inspirado também não em um acontecimento, mas sim em uma dupla sertaneja. E eu estou falando sobre o filme Dois Filhos de Francisco. Filme esse que foi inspirado, que foi baseado na carreira dos cantores Zezé de Camargo e Luciano. O filme mostra bem o início da carreira da dupla e também mostra que na verdade não era essa a dupla original. O nome da primeira dupla era Camargo e Camarguinho, que era composta por Mirosmar José de Camargo, conhecido como Zezé de Camargo, e Emival Camargo, que acabou falecendo em 1975 em um acidente de carro, como é mostrado em uma cena bem triste e para mim uma das cenas mais tristes que vi nos filmes. Lembro que quando assisti o filme mais novo, essa cena me deixou bem comovido. Após algumas outras duplas que Zezé fez, em 1989 ele se juntou com seu irmão, agora com Welson David Luciano Fonseca Camargo, conhecido como Luciano. E assim surgiu a dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, uma dupla dona de diversas músicas de sucesso. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero saber de você. Você sabia que esses filmes eram baseados em fatos e em histórias reais? Você aí já assistiu algum desses filmes? Você aí já chorou assistindo A Procura da Felicidade? Já chorou com a cena da morte no filme do Dois Filhos de Francisco? Porque olha, eu chorei bastante e eu vou confessar com vocês aqui. Bem, mas se você gostou do vídeo, já deixa o seu gostei, né? Deixa aqui nos comentários algum filme que você acha que pode ser baseado, né? Algum filme que você tem certeza que é baseado em fatos reais, em histórias reais. Deixa aqui nos comentários para que eu possa fazer outro vídeo como esse, que eu gostei bastante de falar sobre a história por trás dos filmes, né? Se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, com sua família, com aquela pessoa que você sabe que adorou assistir esses filmes que eu falei e que não sabia que os filmes eram baseados em histórias reais. Me siga também aqui e nas minhas redes sociais. E antes de ir embora, dá uma olhada em mais algum vídeo que eu tenho aqui. Vai que você goste, vai que você, né, goste mais do meu conteúdo. Demorou? Então é isso, muito obrigado por mais um vídeo. Nos encontramos no próximo vídeo. E é nóis, valeu, tamo junto e...